uma alegria receber na TV 247, aqui na sede dos nossos estúdios, o professor José Cobori, um grande autor, também um youtuber premiado, professor durante muitos anos da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC, fazendo essa correção, e um dos autores mais consagrados do país quando o tema é mercado de capitais. Ele é autor desse livro Análise Fundamentalista e também esse aqui que se chama A Fábula do Estado da Ilha, como a economia e os mercados funcionam. Tem vários alunos do tempo em que foi professor e vários alunos também dos cursos que ele oferece pela internet. A gente vai falar de vários temas, vamos falar da conjuntura nacional, internacional e também do mercado de capitais. Cobori, obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Leonardo. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, sou um grande admirador do seu trabalho já há bastante tempo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e poder estar aqui falando com a sua audiência. Muito legal. Antes eu queria dizer que eu tive a alegria de almoçar com o Cobori. A gente tem várias afinidades, né? O Cobori, como todo mundo vê, ele é de origem japonesa. Eu também tenho várias afinidades com a cultura japonesa. E a gente estava falando a respeito disso antes desse nosso papo. Cobori, eu queria já começar, na verdade, no tema que está bombando no mundo, né? A guerra comercial Estados Unidos-China. A gente não sabe se a gente está vivendo um crash financeiro ou se é só uma turbulência. De repente parece que as coisas vão entrar num beco sem saída, aí o Trump recua, as coisas voltam atrás. Qual é a leitura que você está fazendo desse momento agora? É um momento em que os Estados Unidos, aí personificado pela figura tanto deletéria do Donald Trump, de mudar essa ordem mundial. Se a gente olha a história, né, os Estados Unidos sempre tenta mudar as regras quando as regras não mais o favorecem. Né? Uhum. Então ele cria regras que os favorecem naquele momento, aí o mundo vai se adaptando, obviamente, a humanidade, todos nós somos iguais, né, todos têm os mesmos direitos. Quando as nações começam já a se acostumar com essas regras e demonstrar uma certa ascensão, os Estados Unidos vai lá e muda as regras. Né? Foi assim no pós-guerra, com o Acordo de Bretton Woods, né? Depois foi assim com o Acordo de Paz em 1985, e está sendo assim agora. Né? Então essa revolução neoliberal que veio logo depois não, isso foi quando os Estados Unidos abandonou o padrão ouro. Né? Mas em 85 eles viu que o Japão provavelmente ultrapassaria como potência econômica, foi lá e mudou as regras de novo, e veio junto com isso toda essa onda, nova ordem neoliberal, de livre comércio, de contra o protecionismo, e aí agora que ele viu que ele nessas regras também já está perdendo, ele quer mudar tudo de novo. Muito interessante você falar sobre os acordos de Plaza, né? Que é exatamente isso que acontecia nos anos 80, quer dizer, o Japão iria ultrapassar os Estados Unidos, se tornar a maior economia do mundo, e de repente esses acordos serviram para fazer a contenção do Japão. Agora, muita gente fala, Cobori, que com a China vai ser diferente, quer dizer, que a China não vai submeter a um arranjo desse tipo. Como é que você vê, por exemplo, a reação China e Estados Unidos e a maneira como os chineses estão lidando com as tarifas do Trump? Quer dizer, então o Trump impôs tarifas, a China fez as contramedidas, o Trump aumentou, a China aumentou. Quem vai piscar primeiro nesse duelo? Quando você esquece a retórica, o Trump já piscou, né? Já deu a primeira piscada. Né? Obviamente, na retórica, ele fala o inverso. Ele fala que os países estão puxando o saco dele, vão, inclusive falando que o Xi Jinping, agora ele está falando que o Xi Jinping é amigo, vai me ligar. Mas, claramente, para quem não está apaixonado pelo tema, está só tendo realmente uma análise um pouco mais racional e distante do comportamento, você vê que quem está piscando é o Trump. Você não vê o Xi Jinping dando nenhum sinal de que vai voltar atrás. Né? Exatamente. E aí, olha que curioso, né? Quer dizer, a gente está gravando essa entrevista na quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril. Ontem houve a cúpula da CELAC, houve uma declaração conjunta dos países e vai haver a cúpula China-CELAC. Você acha que a China, na verdade, vai buscar agora outros mercados? Quer dizer, que isso vai abrir oportunidades para o Brasil? Quer dizer, como é que o Brasil vai se posicionar, pode se posicionar no meio desse conflito China e Estados Unidos? Eu acho que o Brasil tem diplomatas que dizem que a postura do Brasil é correta, de nunca tomar partido demais, né? Nunca escolher um lado rapidamente para ficar, digamos, sempre em cima do muro para ele poder se beneficiar, até porque a China é o maior parceiro comercial e o segundo é os Estados Unidos. Né? Mas em algum momento acho que o Brasil vai ter que se posicionar. Inclusive quanto ao BRICS, né? Ser um pouquinho mais atuante quanto ao BRICS. O Brasil se recusou a assinar a nova Rota da Seda justamente para não se melindrar com os Estados Unidos. Mas essa ruptura que o Donald Trump está criando,
está criando uma situação em que o Brasil vai ter que se posicionar. Né? Ele está empurrando o Brasil para o lado da China, da Ásia, enfim? Na realidade, ele está empurrando todo mundo para o colo da China. Né? Eu costumo brincar que todo mundo sabe que a OMC, quem manda nos organismos multilaterais sempre foi os Estados Unidos. Né? Tanto que ele nunca os respeitou. Ele criou uma regra para todo mundo utilizar os organismos multilaterais, mas ele, dependendo do interesse dele, nunca respeitou a decisão da ONU ou da OMC, ele nunca respeitou. Então, assim, o mundo sabe que a OMC é meio que principalmente agora, né, que vem caindo, eles vêm tentando derrubar o multilateralismo, porque se você é o mais forte, você quer negociar bilateralmente, não quer mais negociar em bloco, né, contra blocos econômicos. É isso que o Donald Trump está fazendo. Mas quando você vê a China recorrendo à OMC, mesmo sabendo que a OMC não tem essa força para obrigar os Estados Unidos a fazer nada, mas é uma sinalização, não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Olha, eu respeito as regras, eu sei que não vai dar em nada, mas eu estou indo lá recorrer à OMC. Assim como todos os países, a própria União Europeia recorreu à OMC, todo mundo. Então, a sinalização que ele está dando, se você quiser fazer negócio, eu sou um cara que respeita as regras. Né? Aquele cara lá não respeita. A China, no caso. E aí vamos voltar então para esse ponto, né? Falando da OMC. Quando a China, na verdade, foi aceita como economia de mercado, algumas pessoas dizem, isso aqui é um erro, talvez não seja correto. E aí a China jogou o jogo da globalização e venceu, né? Quer dizer, a gente pode fazer essa leitura de que nesse jogo, quer dizer, esse jogo foi vencido pela China e agora os Estados Unidos estão virando o tabuleiro, é isso? Eles derrubou todas as pedras e tirou o tabuleiro. Né? Estão roubando a bola, fugiu com a bola. E a bola é minha, né? Inclusive no meu canal, no último vídeo, eu falei assim, quem que é o dono da bola, né? Então, que os Estados Unidos, essa regra não me interessa mais, não existe, eu não quero que ninguém a siga mais. Né? Quem quiser fazer negócio comigo vai negociar tete a tete aqui, bilateralmente. É isso que os Estados Unidos estão fazendo. A grande lição que a China está dando, né, que aí é a grande discussão, a China é um capitalismo de Estado ou um socialismo de mercado? Eu costumo, assim, depois de estudar bastante o tema, eu acho que a China é um socialismo de mercado, até porque o detentor dos meios de produção é o Estado. Eles chamam de socialismo com características chinesas, vamos dizer assim, né? É um modelo único ali chinês que a China... E o que a China está demonstrando com isso? Que ela utilizou a lógica do capitalismo para vencer o próprio capitalismo americano. Né? Então, o que a China fez, toda essa ascensão econômica rápida que ela teve, é utilizando o que ela encontrou de, digamos assim, nesse negócio dos preços relativos, dos meios de troca, o que o capitalismo poderia oferecer de dinâmico na economia, mas controlado pelo Estado, né? Pelo Estado chinês. E está vencendo o capitalismo americano dentro das próprias regras que os Estados Unidos impuseram, inclusive quando tentou trazer a China para a órbita de influência dele, para afastar a China da Rússia. Ou seja, utilizaram os instrumentos de mercado, mas sempre, na verdade, havendo um controle político sobre o mercado, é isso, né? Um controle, o Partido Comunista Chinês controla a economia chinesa, né? É o poder político. Está até naquele livro da Ken Jin, né? O novo manual da China, né? Além do capitalismo e do socialismo. E que ela explica exatamente isso, né? Os Estados Unidos, quando ela compara Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos muda-se os partidos, mas não muda o governo. Quando ela fala sobre o ponto de vista de política, né? Política externa. E na China é o inverso, né? Mudam-se os governos, mas não se muda o partido, né? Você diria que no Ocidente, vamos dizer assim, o grande capital manda na política? A gente não pode falar propriamente em democracia quando você tem lá os bilionários exercendo muito poder nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em vários países, quer dizer, essa seria uma diferença essencial entre o Ocidente e o modelo chinês? Sim. Quando você estuda o capitalismo, assim, poder econômico se traduz em poder político, né? Dentro do modelo. Ou seja, o poder econômico compra o poder político. Compra o poder político. A democracia burguesa é isso, né? A democracia liberal é isso. O que a democracia chinesa está mostrando é que não, né? Que lá o poder econômico não compra o poder político. Mas é interessante porque você usou a expressão democracia chinesa, então você não considera a China uma ditadura? Não, dentro do que eu tenho estudado, não. Sob certo ponto de vista, pode ser considerada uma democracia até mais evoluída que a nossa. Quando você olha sobre o ponto de vista do poder econômico comprar o poder político, é um modelo completamente diferente, mas você que esteve na China, você deve saber que eu sempre brinco, a gente, com esse olhar de ocidental, a gente fica criticando, é uma ditadura, você não tem liberdade. Se você perguntar para um chinês, ele não sabe nem o que você está falando. Ele leva isso em consideração. Eu estive na China entre os dias 7 e 17 de março. Né? Só para contar rapidamente, eu fui exatamente interessado em estudar o tema dos meios de comunicação, que as pessoas falam muito em censura, o problema da liberdade de expressão, etc. e tal.
E você não percebe, sabe, entre os jornalistas chineses, nenhuma percepção assim de que estamos sendo censurados, reprimidos, controlados. E eles têm uma visão de que a comunicação ela é parte desse projeto de desenvolvimento, né? Ela não é um instrumento para a geração de crises, né? E eu também acho, Kobori, concordando com você, que os países ocidentais vão ter que fazer uma discussão séria sobre os seus sistemas políticos, né? Se esse sistema político daqui, quer dizer, que a gente vive no Brasil, é de fato uma democracia, né? E aqueles sistemas lá que chamam de ditadura, será que é mesmo ditadura? Será que é democrático? Eu sempre uso esse exemplo, ele até me processa, não vai gostar. Vou dar o exemplo aqui, quer dizer, o Pablo Marçal me processa, né? Mas, poxa, um sistema em que um cara que cai de paraquedas, como o Pablo Marçal, pode virar prefeito de São Paulo, assim, do nada, não me parece democrático, é a minha visão. Mas se você tiver uma visão contrária... Inclusive, isso era impossível de acontecer na China. Isso nunca vai ter, lá nunca vai ter um Pablo Marçal. Se você pegar a história do Xi Jinping, parece que ele tentou 9 vezes entrar no Partido Comunista. Só na 10ª que ele foi aceito e hoje é o presidente da China, né? Eles têm um processo de seleção política muito mais racional, né? Se você tem preparo ou não para você, em algum momento, assumir uma posição política de comando que vai definir o destino de milhões, e no caso da China, 1,4 bilhão de pessoas. Ou seja, então... Pelo que você está colocando, o modelo chinês ele é muito mais meritocrático, né? Sobre esse ponto de vista que a gente costumou a definir como meritocracia, sim. Não, pelo menos na política, né? Quer dizer, na política, sim, o mérito prevalece na política. Sim. E se você olhar, por exemplo, a qualidade dos políticos brasileiros, obviamente, quer dizer, que tem grandes políticos, quer dizer, eu sou pessoalmente um grande admirador do presidente Lula, né? Admiro a presidenta Dilma Rousseff também, quer dizer, mas... E já houve um momento, quer dizer, em que o sistema político brasileiro parecia, quer dizer, com mais filtros, né? Hoje a sensação que dá é que qualquer um pode ser qualquer coisa. Outro dia eu estava vendo que o Cariani vai ser candidato, não sei o quê, porque o cara tem 1 milhão de seguidores, né? Aí o outro vai ser candidato por isso, quer dizer, daqui a pouco o influenciador vira presidente da República. É o que a gente está vendo refletindo no Congresso atual, né? Nessa legislatura é impressionante. De novo volta o que o poder econômico, né, consegue influenciar no sistema político. A quantidade de congressistas nossos que são influenciadores, porque tem milhões e milhões de seguidores, porque tem, de alguma forma, um poder econômico por trás, porque quem, né, investiu na campanha dessas pessoas não foi só as redes sociais, né, foi o mainstream financeiro do Brasil que colocou, e obviamente esse pessoal todo ligado à extrema-direita, né, com uma agenda econômica de extrema-direita, Então... E curiosamente todos esses, quando entram, eles entram associados ao discurso liberal, etc e tal, né? Você nunca pega um influenciador que seja progressista, assim, quer dizer, de maneira, em geral, né, no Congresso. E você vê que, pega o que eles fizeram até agora, né? Não tem um projeto, não tem nada, é só esse discurso, uma pauta de costumes, de ataque, né? Quer dizer, será que isso que é democracia, como se colocou há pouco tempo? É um grande debate. Agora, Kobori, eu queria que você refletisse um pouco assim. Então a gente está aqui nesse momento crucial da história da humanidade, né? O Trump levou a bola, virou o tabuleiro, o Brasil está se posicionando, quer dizer, o mundo está sendo empurrado nessa direção. E eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que a China vai ser um império? Vai se colocar como um império também no futuro? Todo país, quer dizer, vamos dizer assim, mais rico, dominante, tende a ser hegemônico, vai tentar se impor sobre os outros, ou você não tem essa preocupação? Eu não tenho essa preocupação quando você olha para a evolução histórica e para a própria cultura das nações orientais, eu não vejo isso e ela não tem demonstrado isso, né? Na verdade, com a Revolução Comunista em 1948 e 49, você vai ver que o Deng Xiaoping, na realidade, depois que ele assumiu, né, depois do Mao, você vê que o plano econômico dele é exatamente o que está vingando agora. E o plano econômico dele foi: a gente só vai crescer economicamente se a gente não quiser ser um império, né? Principalmente sob o ponto de vista militar. Então, tem um livro bom que é do Paul Kennedy, né? A Ascensão e Queda das Grandes Potências. O cara escreveu em 88 e tudo que ele escreveu, se você ler o livro hoje de novo, é exatamente o que está acontecendo, né? E ele analisava a China já naquela época, em 88, esse modelo que o chinês estava, e obviamente com pesquisas, né? Ele é um acadêmico, um grande historiador, e você vê que o Deng Xiaoping já tinha eleito a questão militar como uma 4ª prioridade na China. Eles só investiram em defesa o suficiente para eles não serem invadidos. Eles não tinham pretensões expansionistas.
E quando você vê exatamente a própria análise que um americano historiador faz nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre fez o inverso. E quando você olha todos os impérios, desde da Espanha imperial do século XVII, depois do Império Britânico do século XIX, você vê que eles fizeram exatamente o que os Estados Unidos faz, que é sempre ter uma prioridade nesse expansionismo militar, no fortalecimento, né, do seu sistema militar, só que isso consome muito dinheiro. O que trouxe os Estados Unidos à situação atual é exatamente ele querer ser a potência do mundo. Se você olhar o Império Romano, é a mesma coisa também. Quer dizer, o Império Romano, quer dizer, ficou caro demais ser um império, né? Isso também vale, por exemplo, para o Império Britânico, para o Império Americano. E a crítica que se faz, né, quer dizer, é o seguinte: você desvia muitos recursos exatamente para o orçamento militar e não investe na infraestrutura, na população. Aí, de repente, as pessoas começam a ver a China bombando, quer dizer, isso aí aparentemente está dando certo, né? Exatamente. E quando você olha sob o ponto de vista econômico, assim, quando a gente tenta analisar o que será o futuro, o que serão os próximos passos, o que será a evolução da economia, seja ela capitalismo, tem todas as suas contradições, eu acho que em algum momento esse modelo vai ser superado, né? E vindo a China aí com uma visão, obviamente, com características ali de capitalismo, mas de socialismo também muito forte, né? De controle dos meios de produção pelo Estado, você fica tentando imaginar qual seria o modelo que surgiria, né, dessa ruptura que está tentando se criar agora. E, inevitavelmente, o modelo que tem que surgir é um modelo mais igualitário, que consiga distribuir riqueza, né? Porque o capitalismo, nessa ânsia de criar sempre escala para todas as coisas, você vê que a economia dos Estados Unidos, que realmente é pujante, é aquela que eles conseguem ter escala. Só que escala, aí já olhando por mais um ponto de vista filosófico, né, tudo que você gera escala é porque você está eliminando a força de trabalho humano. E é isso que gera desemprego. Então, quando você pega a fronteira tecnológica dos Estados Unidos, é muito rica, eles são muito ricos em exportar serviços, que está aí na fronteira tecnológica, mas quando você pega a classe ali, medium tech, low tech, é exatamente a classe que elegeu o Trump, que se sente né, deixada para trás pelo sistema econômico. O derrotado da globalização, né? O derrotado da globalização. Só que, por que esse pessoal está revoltado? Porque quando você acumulou riqueza nessa classe mais dos bilionários americanos, é uma riqueza que não está sendo distribuída. Então, o aumento todo de produtividade que a economia americana teve não foi distribuída, foi concentrada. Olha que interessante, né? Você pega o jogo da globalização, né? Quer dizer, a indústria foi exportada para a Ásia, sobretudo para a China, os produtos ficaram muito baratos, a inflação ficou baixa, taxa de juros muito baixa e uma bolha financeira lá em cima. Então, os altos executivos das empresas passaram a ganhar muito. A diferença salarial nos Estados Unidos cresceu brutalmente. O salário mínimo ficou estagnado. Essa é a revolta que gera o Trump, que gera a extrema-direita, na sua opinião, a desigualdade? Exatamente. É daí que vem. E quando a gente analisa assim, as características do fascismo, né? Que o fascismo é a arma, o botão de emergência do capitalismo, né? Quando ele está em crise. Você vê que é justamente usar essa classe toda que foi deixada para trás, tudo que foi gerado pela desigualdade, toda essa insatisfação, criar um espantalho, um fantoche, trazer todo mundo para o seu lado, que é o que Trump fez, que é o que o Bolsonaro fez aqui, e partir para cima como se eles fossem resolver o problema sem elucidar que eles são o problema, né? Foram eles que criaram esse problema. Então eu falo, o grande problema dos Estados Unidos está interno. Aí eles começam a dizer que é o imigrante, que é isso, que é só fuga da realidade. Né? Porque quem gerou esse desemprego lá foi os Estados Unidos quando foi explorar a mão de obra barata em outros países. Os Estados Unidos não foi para a China, industrializar a China, porque queria desenvolver, vamos ajudar os chineses. Não, eles foram lá para explorar a mão de obra barata. Né? Os chineses, espertamente, se utilizaram disso. Olharam, aprenderam, melhoraram. Para fazer a alavanca e ter a ascensão que eles estão tendo agora. Porque muito se fala, né, que na verdade, que os asiáticos copiam, mas na verdade eles inovam muito, né, Cobori? Quer dizer, os japoneses inovaram muito e os chineses estão inovando muito também, né? A capacidade criativa, acho que foi até num outro podcast, uma visão muito preconceituosa, me perguntaram isso, né? Não lembro qual foi. Tinha um grande gestor de fundo aqui no Brasil. Eles falam, o Ocidente cria e a Ásia copia, né? A China não... Existia uma visão que a China não ia ultrapassar os Estados Unidos, que eles não têm a mesma capacidade criativa do povo americano. Eu falei, não, vocês tiraram essa ideia. Que visão preconceituosa que é essa, porque se você olha, primeiro é uma cultura milenar, né? Se hoje existe arma de fogo, quem inventou a pólvora foi o chinês, né? Então, assim, a capacidade criativa, na verdade, vem do investimento intelectual humano. E a China está provando, né?
estão na frente, por exemplo, em vários Estão setores muito na frente. estratégicos, nos robôs, enfim, inteligência artificial. Foi então. a cartada lá do DeepSeek que eu achei extremamente interessante, né? Os caras são tão criativos, o americano é tão criativo que o Trump anunciou o investimento de 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Aí, uma semana depois, o chinês foi lá com a DeepSeek e avançou. A gente faz a mesma coisa com 5 milhões de dólares. Você acha que os Estados Unidos vão conseguir se reindustrializar? Porque essa é uma questão importante, né? Vamos imaginar que as tarifas funcionassem. Se desse certo o plano das tarifas, essa indústria vai voltar para os Estados Unidos assim, quer dizer, ou já mudou de tal forma que não dá mais para retroceder? Não vai porque ela saiu por causa disso, né? O PIB per capita americano é 85 mil dólares. Na China é 13 mil. É muito diferente ainda. É muito diferente. Como é que você vai levar a mesma indústria para lá e não vai ficar tudo muito mais caro? Então, e outra, você não muda uma planta industrial da noite para o dia. Isso leva 5, 10 anos para você ter um parque fabril ali com essa intenção da remanufatura, de se reindustrializar. Então, não vai simplesmente porque não existe essa possibilidade, né, de você produzir a mesma coisa nos Estados Unidos, mesmo com todas essas barreiras tarifárias, né? Mesmo se falar, vou produzir aqui pelo dobro do preço, mesmo pelo dobro do preço, os americanos não conseguem produzir a mesma coisa que o chinês consegue. Então é uma questão econômica. Por isso que tem muita gente falando assim, será que não tem ninguém sério, né? Acho que foi até o Nassif que me perguntou, os Estados Unidos tem uma elite intelectual que pensa em economia, que sabe como fazer isso, né? Será que o governo Trump, os assessores do Trump não escutam o que eles mesmos conseguiram produzir ao longo de tantos anos de capacidade intelectual para fazer esse tipo de análise? Então, assim, me parece muito mais um aventura. Esse dia eu estava pensando, brincando, falando assim, tá todo mundo tentando achar qual é a genialidade do Trump, né? Ele deve ter um plano, tal, o cara pode parecer um imbecil, um bufão, mas aí eu cheguei à conclusão que se uma pessoa que parece imbecil, talvez não tenha nenhuma genialidade atrás, ele é só um imbecil mesmo. Pode ser. Pode ser. As pessoas não podem subestimar a ignorância, a burrice, tudo isso pode estar acontecendo. E você acha que, por exemplo, tudo bem, quer dizer, é difícil acontecer isso nos Estados Unidos, mas nesse momento em que a China precisa diversificar os seus mercados, você acredita, por exemplo, na China fazendo aqui no Brasil o chamado nearshoring, quer dizer, produzindo localmente para atender os mercados locais, exportando um pouco mais unidades de produção, a China vai querer produzir tudo ela mesma, né? Quer dizer, porque isso também está ficando, isso cria um mal-estar também nos países do chamado do sul global, né? Essa ideia de que só a China produz, né? É porque, na realidade, a China já está fazendo esse movimento, né? Quando a economia começa a enriquecer, ela naturalmente faz esse movimento. Então, se você olhar, a China está fazendo um movimento parecido com o que os Estados Unidos fez, né? Quando ela começa a mandar suas indústrias para o Vietnã, né, para a Indonésia, ele já está fazendo isso. Isso pode acontecer na América Latina. Já tem uma parte low-tech da economia que para eles começa a ficar caro produzir na China. Eles começam a passar para outros países, né? Eles colocar uma fábrica da BYD aqui faz sentido, né? Se o mercado brasileiro, sei lá, compra 1 milhão de automóveis mil, eu vou produzir lá. Até porque é mais barato agora para mim produzir lá do que produzir aqui e exportar. Então é tudo um cálculo econômico, né? Agora, o que não faz sentido reindustrializar os Estados Unidos é justamente porque é um dos maiores, não é maior do que os países nórdicos, mas é um dos maiores PIB per capita do mundo. É caro produzir as coisas nos Estados Unidos, principalmente as coisas de baixa tecnologia, que é o que saiu dos Estados Unidos. A classe trabalhadora industrial americana que está insatisfeita é o pessoal low-tech, não é o pessoal high-tech, né? Exatamente. É o pessoal que produzia geladeira, produzia carro, Eles não tem mais como isso voltar para os Estados Unidos, a menos que eles comecem a construir um parque fabril para produzir para eles mesmos lá dentro, mas mesmo assim vai ficar muito mais caro. Ou seja, se ficar muito mais caro, quais são as consequências? Inflação, taxa de juros mais alta, estoura essa bolha financeira. Aí vamos falar agora como analista de investimentos. Você acha que esses mercados vão ficar nesses níveis atuais? Se você fosse hoje dar uma recomendação de investimento para um cara que está chegando no mundo nessa confusão, você diria para ele comprar ações, não comprar ações, para ele fazer o quê? Eu diria para ele comprar ativos do Tesouro Brasileiro. Pagando porque essa taxa de juros aí... Essa taxa de juros, principalmente se você for brasileiro, né? A taxa de juros é proibitiva para qualquer tipo de análise de investimento. Você não precisa gastar muito neurônio, ficar fazendo conta para falar que é melhor deixar lá, tem 14, 25% sem risco. Então, mas isso vai durar até quando, né? Aí aproveitando para entrar nesse tema também, né? Quer dizer, até quando isso é sustentável no Brasil? Na realidade, agora o cenário é completamente inviável você fazer qualquer tipo de projeção e conta, né? O que o Trump está fazendo é desorganizando completamente qualquer tipo de raciocínio econômico que você possa fazer, principalmente do ponto de vista de investimentos, né?
Não tem, o plano dele não tem como dar certo. Ele, como você falou, quem vai piscar primeiro? Ele já está piscando porque, por mais que os assessores econômicos dele possam ainda estar deixando ele meio alienado, o povo americano, os bilionários realmente que começaram a perder dinheiro, eu estou falando, não, esse plano seu não está totalmente errado, né, o que você está pensando. Então ele vai, assim, eu acho que ele vai voltar atrás. Quando ele voltar atrás e o negócio acalmar, aí você começa a conseguir fazer cálculos econômicos, né? Um dos objetivos do Donald Trump é manter a hegemonia do dólar, né? E ele deixou isso claro quando ele começou a ameaçar os BRICS, com aquela retórica dele, vou taxar em 100%, se vocês tentarem desdolarizar a economia de vocês. Acho que foi até ontem, saiu uma notícia da China, né, que eles conseguiram botar para funcionar o sistema que é fora do SWIFT lá, né? Principalmente com a ASEAN lá, que é os 10 países do Sudeste Asiático, né, com os próprios BRICS ali, quem quiser utilizar. Então, na verdade, esse é um caminho sem volta. Só quando ele fala que ele não quer que as economias se desdolarizem para manter a hegemonia do dólar americano, ele tem que ter déficit comercial. O que abastece o mundo com dólares para que esse sistema hegemônico do dólar funcione é o déficit comercial dos Estados Unidos. Que é o excesso de consumo dos Estados Unidos, na verdade. Que é o dólar que ele manda para fora. Se o plano dele de ter só superávit der certo, ele perde a hegemonia do dólar. Então são coisas contraditórias que ele tem feito. Né? Por isso que tem gente falando que o Trump é um analfabeto econômico. Tem essa teoria também circulando. Mas então eu queria voltar no ponto do Brasil, né? Porque agora falando aqui internamente, o presidente Lula passou 2 anos atacando, criticando o Roberto Campos Neto pela taxa de juros, né? E agora a gente tem o Gabriel Galípolo, que já tem alguns meses, a taxa de juros subiu. Você consegue vislumbrar num horizonte aí de médio prazo o Brasil tendo uma taxa de juros civilizada? Leonardo, eu acho assim, o governo Lula está preso nesse modelo neoliberal. Se ele não criar uma forma de ter uma ruptura, eu acho difícil você fugir dessa lógica que o mercado financeiro criou, que amarrou a nossa economia, amarrou o próprio sistema político, né? Então o mercado financeiro, o sistema financeiro, infelizmente, manda na economia do Brasil. Na China não existe isso. Na China não existe isso. Então, assim, como é que sai dessa lógica? Tem que ter uma ruptura. Como é que faz a ruptura? Você tem que ter apoio político, né? E aí que tá, né? E aí que ele está preso nessa armadilha. Mas tem coisas pontuais que eu acho que o governo Lula poderia ter feito no início, né? Principalmente quando ele estava criticando o Roberto Campos Neto. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Ele já tinha 2 votos, né? Que é o ministro do Planejamento. Poderia ser uma meta mais tranquila. Ele já podia ter voltado a meta para 4. Se ele tivesse voltado a meta para 4, nossa taxa de juros não era 14,25%. Né? Seria o quê? Uns 10%? Ou até menos, porque quando você vê que começou esse aumento, esse novo ciclo de alta, foi porque agora é 3 com a banda de 1,5. Então o teto da meta é 4,5. E aí veio projeção de inflação de 4,78. Eu sei o número de cópia que eu achei um absurdo. Aí já tem que aumentar porque é então 4,78. 0,28% acima do teto da meta. Aí não, a política monetária vai ter que aumentar a taxa de juros. Se a nossa meta fosse 4 com a banda de 2, a gente não teria mexido na taxa de juros. Não existe espaço para fazer uma mudança na meta extraordinária? Do tipo assim, quer dizer, olha, a taxa de juros está alta demais, o governo vai para não fazer nenhuma ruptura, assim, nenhuma revolução, dizendo o seguinte, quer dizer, olha, vamos convocar uma reunião extraordinária do Comitê de Política, do Conselho Monetário Nacional e redefinir a meta de inflação, porque tem um rito, né? Mas é muita renda que o Brasil transfere para o chamado rentismo, né, Cobori? Com certeza. Com a taxa de juros dessa, primeiro, não existe investimento na economia, no setor produtivo, não vai investir nunca. Você drena cada vez mais a economia. Nosso sistema tributário é extremamente regressivo, né? Então mais da metade dos nossos tributos vem de consumo, né? Consumo de bens e serviços. Isso é regressivo, porque o coitado morador de rua, quando ele consegue dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, ele paga o mesmo imposto que eu, que você, que o Jorge Paulo Lema. Então isso é extremamente injusto. Então você tira metade de toda a arrecadação tributária nossa que vem da classe mais pobre, né? E transfere isso aí para a classe mais rica via o rentismo, via taxa de juros. Porque qualquer um hoje que tem dinheiro sobrando está aplicado na taxa Selic. O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário, né? Exatamente. Exatamente. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. É uma coisa assim, inacreditável. Aproveitando esse ponto, você defende então a taxação dos super ricos, dos dividendos, essas coisas? Com certeza. Eu fui até convidado, tive a felicidade de ir na Assembleia Legislativa agora, convidado pelo deputado Donato e o deputado Suplicy, né? Que eles estão mudando aqui a nova tributação do IPCMD, né? Que é o Imposto sobre Herança. E eu tive a felicidade de ser convidado, fui lá e defendi veementemente esse aumento do tributo. Eu acho que deveria ser até mais. Né? A gente está
com amplas discussões para chegar num teto de 8. Acho que não era 10 que ia chegar? É 8? É 8. E aí você chega aqui você vai pegar os países realmente desenvolvidos que conseguem gerar um bem-estar para a sua população. Tem país norte que cobra 55% sobre a herança. Né? Você está falando de herança, eu estava pensando no dividendo. No dividendo acho que vai chegar em 10, né? Os dividendos tem que ter, com certeza. Então a gente tem que tirar essa carga tributária de consumo e produção e passar para renda e patrimônio. Porque não tem como você... Porque o sistema tributário é o próprio gerador da desigualdade no país. Né? Porque quando você drena recursos dos pobres para os ricos, você está aumentando cada vez mais esse fosso da desigualdade. E aí vem a grande filósofa lá, bom xibom, bom. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Não tem como você sair dessa lógica. E aí os ricos achando que mereceram, né? Você pega a maioria dos novos bilionários brasileiros são herdeiros, né? Estatisticamente, então o Brasil já está formando herdeiros de bilionários que já nascem bilionários, né? O que eu falei na lista da Forbes, pela primeira vez os bilionários até 30 anos, todos são herdeiros. Ninguém criou a própria riqueza, todos herdaram. Então, e a herança, por que os países desenvolvidos eles tributam muito a herança? Porque o dinheiro da herança ele não é produtivo. Quando você passa de uma geração para outra, ele provavelmente não vai ser mais produtivo. Porque um herdeiro não vai pegar os bilhões que ele tem lá e investir em sistema produtivo, em criar empresa. Não, ele vai deixar aplicado e vivendo daquilo, vai ser um playboy, né? E no mercado financeiro, eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, a gente brincava que a primeira geração cria, a segunda usufrui e a terceira destrói. Não é aquela história do pai rico, não sei o quê? Tem essa história e a terceira destrói, né? Até para purificar, né? Um pouco então, assim. Então, por isso que esses países mais desenvolvidos chegaram a essa conclusão. Né? Então, eu herdei 10 bilhões para os meus filhos. Esse dinheiro não vai voltar para a economia. Então, o que o Estado faz lá? Me dá uma parte disso aí, metade aqui eu vou jogar para a economia. O que você acha que é o melhor modelo, vamos dizer assim? É o modelo do imposto mesmo ou o modelo dos Estados Unidos ali de estimular a filantropia, enfim? Não, é imposto. É o imposto, né? Porque a filantropia dá para o bilionário o direito dele escolher o que ele vai fazer, ele ainda tira onda, né? Tira onda, que ele é bonzinho. De que ele salva a humanidade, salva o planeta, salva tudo isso, né? Ô, Cobori, assim, quer dizer, agora eu queria falar um pouco assim da tua história pessoal, né? Você falou de fusões e aquisições. Você teve muito sucesso profissional, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque as pessoas que vão acumulando, né, na verdade, elas tendem a ter um pensamento assim mais da classe dominante. Não era isso que acontecia com você, não? Sim, até eu até brinco até por falta de tempo, né? Uhum. Tempo para ler, tempo para se criticar. A vida no mercado financeiro é muito corrida, né? Eu até disse no auge, assim, eu tive muito sucesso e aquilo que veio acontecer comigo, né, que a gente estava conversando, que eu fui preso em 2018, nesse ambiente da Lava Jato, né? Eu estava praticamente no auge da minha carreira profissional, né? Eu era professor de finanças do IBMEC, numa grande instituição, eu dava entrevista na Globo quase toda semana, então isso me ajudava profissionalmente, né? Assim, eu era recebido por qualquer presidente de empresa, qualquer dono de empresa que eu marcasse alguma reunião me recebia, então eu tinha um certo reconhecimento profissional que me ajudava profissionalmente. Só que era uma vida também que me desgastava muito de correria, né? Eu até brincava que as minhas empresas eram aqui em São Paulo e eu morava em Brasília, então eu vinha no mínimo 2 vezes por semana, eu vinha, como eu dava aula à noite eu tinha que fazer o famoso bate e volta, mas cheguei a vir 4 vezes na semana aqui, vir e voltar, né? Então eu estava ficando louco, assim, de quando estava no aeroporto de Congonhas, eu não sabia se eu estava chegando ou saindo, né? Várias vezes eu estava no aeroporto, eu saía, eu falei, não, mas eu estou indo embora, eu tinha que voltar. Você começa, e isso obviamente prejudica a sua vida social, com a sua família e tal. Mas eu estava nesse auge, né? De extremo sucesso profissional quando aconteceu o que veio comigo e a sua vida vira de cabeça para baixo. Né? Antes de falar sobre isso, quer dizer, essa JK Fusões e Aquisições, né, que você falou, era uma das maiores, a principal boutique de fusões e aquisições do Brasil. Então você estava nas grandes operações financeiras, uma empresa comprando a outra, empresas se fundindo, quer dizer, o que você fazia exatamente? Uma boutique de M&A, na realidade, é um negócio que surgiu, digamos assim, um tipo de empresa que surgiu pegando as oportunidades que os bancos de investimentos não pegavam. Então, de 2010 para cá, começou a surgir muitas operações de fusões e aquisições. Eu uso um caso de exemplo, que eu dava aula de fusões e aquisições no IBMEC, né? Da Sadia, que foi em 2006, né? Que foi a primeira tentativa de aquisição hostil no Brasil. Então, assim, não existia nada de muito ligado a fusões e aquisições. A partir de 2010, pelo próprio sucesso econômico do Brasil, do primeiro mandato do Lula, já para o segundo, né?
o Brasil já muito, né, no radar dos investidores estrangeiros, o Brasil começou a ter muitas operações de fusões e aquisições. E quem faz essa assessoria são bancos de investimentos. Então, sei lá, o Itaú BBA, o Bradesco, o BBI do Bradesco, o BTG, Pactual, eles têm uma área que mexe com isso para estruturar, até porque eles têm interesse, né? Você vende sua empresa, você é meu cliente, quando você ficar líquido do valor, você vai investir comigo. O cara vai para a gestão de fortuna e também faz a própria operação, né? Só que como eles não tinham braço, os bancos de investimento não tinham braço, eles não pegavam, pra você ter uma ideia. Na época, assim, a linha de core dele era 400 milhões. Ou seja, se fosse 300 milhões, deixa aí pro... Eu não tenho, sei lá, tenho 15 analistas aqui, estou tocando 3 operações de não sei quantos bilhões. Se chegasse lá achando que está abafando, minha empresa vale 400, eu não vou te atender. Então, se alguém fosse comprar o 247, seria já nesses bancos, já não seria na sua boutique, porque a gente vale mais do que 400. Tô brincando, tá? E aí surgiu esse mercado para quem vai me atender, né? E surgiram o que a gente chama de boutiques de M&A, que são empresas que fazem só isso, só a estruturação de operações de fusões e aquisições. É assessoria estratégica e financeira, né? E aí a gente criou essa nossa boutique em 2012 e começamos a assessorar, né? Tinha sócios que eram do Pátria Investimentos, que era, na época, o maior fundo de private equity do Brasil, né? Teve um outro que veio do BBI, então era um pessoal que já fazia isso nos bancos, a gente abriu as boutiques e começou. E, na realidade, é isso. Você chega lá para... Estou vendendo minha empresa ou fui procurado por outra empresa que quer me comprar. Aí era uma operação atrás da outra, grandes comissões, aí você virou presidente do Clube de Golfe de Brasília. O japonês gosta muito de golfe, não é verdade? Eu virei... Aí, pelo sucesso, até pelo sucesso, os conselheiros do clube lá queriam que eu fosse diretor financeiro do clube. O clube, você sabe, esses clubes esportivos, geralmente a administração é muito amadora, né? Uhum. Até porque você não ganha nada. Então o sócio vai lá, meio que não quer ir, não, vai você. Então é um negócio meio, digamos, meia boca. Aí eles queriam profissionalizar a gestão, aí fizeram uma chapa lá, eu entrei como diretor financeiro, a gente realmente melhorou muito a situação financeira do clube. Depois eu vim a ser secretário-geral e cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, né? Na época que o golfe voltou a ser olímpico aqui no Brasil, lá no Rio. Então, assim, eu estava, sob todos os aspectos, eu estava no auge quando aquilo que aconteceu comigo, né? Mas profissionalmente, eu estava assim... Você sabe que eu nem estava planejando te perguntar sobre isso, mas eu senti no nosso almoço, assim, na conversa, que você gosta de tocar nesse assunto. Por que você volta a esse assunto de prisão, Lava Jato? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão nem aí, né, para o que aconteceu com você no passado. Aliás, eu vi as entrevistas, um retorno extremamente positivo que você tem, pela sua visão econômica, pelo teu conhecimento, mas por que você gosta de voltar ao tema da prisão? Leonardo, assim, isso sempre foi uma batalha muito grande da minha esposa, né? Minha esposa é psicóloga, e aquilo que você falou, né? A gente estava brincando ali, andando, quando você sai dessa situação, quando eu saí da prisão, você sempre tem noção que as pessoas estão te julgando, estão te vendo, estão te reconhecendo. Então, psicologicamente, é um fardo que você carrega, com medo de tocar nesse assunto, né? E minha esposa, como psicóloga, sempre falou, não, é uma coisa que você tem que falar, você tem que pôr para fora. Isso tem um efeito terapêutico, né? Conta a sua versão, porque enquanto você ficar preso, vai valer a versão dos outros que estão contando. Então você tem que contar a sua versão. E ela bateu tanto que aí esse ano eu resolvi contar, foi até dos estúdios Flow lá, do Critique, foi a primeira vez que eu falei. Aí minha esposa falou, não, você vai lá, aceita o convite. Eu nunca tinha aceitado o convite para ir em podcast, nada. E aí eu falei, depois falei no Market Makers, Market Makers e tal. Então, para mim, assim, é um efeito terapêutico. As pessoas têm que entender realmente o que aconteceu, em que momento que aconteceu, qual era o ambiente que isso aconteceu e por que isso aconteceu. Porque eu não posso carregar esse fardo, porque, pelo menos internamente, você deve conhecer bem isso, né? Quando a gente pensa muito mais em psicologia, em filosofia, você tem que pôr para fora aquilo que você acha que está te fazendo mal, né? Então, contar essa história, na verdade, tem esse efeito para mim. Eu não tenho mais vergonha de falar isso, né? Então, na verdade aconteceu tanta coisa no Brasil, né? Quer dizer, o presidente Lula foi preso, né? E hoje é presidente da República, todo mundo percebe o que aconteceu naquele momento. E muitas injustiças também que foram sendo reparadas. Quer dizer, o seu caso, quer dizer, nem vou entrar nos detalhes, claramente foi uma armação, né? Tem vários podcasts que já contaram essa história e você falou a respeito disso. E aí, tendo passado por essa experiência, Cobori, você falou que se dedicou a estudar também filosofia, né? Como é que a filosofia te ajudou, na verdade, a curar esses traumas aí? Na realidade, assim, aquilo que eu te falei, como você está no auge, e uma das coisas que a filosofia me ensinou é que você sempre fica com aquele sentimento de perda, né? Putz, eu tinha uma boa empresa, perdi, tinha uma boa carreira, perdi, tinha, sei lá,
que a gente acha, né? Tenho muitos amigos, perdi e tal. O que a filosofia me ensinou é aquilo que pode ser tirado de você porque nunca foi seu, né? Então foi uma consciência que eu cheguei e falei, cara, esquece isso, não veja como um sentimento de perda, que isso nunca foi seu. Isso é um bom sentimento, então, inclusive em relação ao dinheiro, né? Quer dizer, porque você que fala com análise de investimento, as pessoas são tão apegadas ao dinheiro. E sabe qual que é a coisa que o rico tem mais medo? É de ficar pobre, né? É de perder dinheiro. É engraçado, o cara não tem. Assim, o grande medo do rico é perder dinheiro. O cara pode ter 1 bilhão e ele tem medo de ficar. Tecnicamente é impossível ele ficar pobre, mas ele tem medo, é uma coisa curiosa. Enquanto o dinheiro for o seu objetivo, você é escravo dele. Uhum. Enquanto o seu objetivo último é ter dinheiro, você sempre vai ser escravo do dinheiro e sempre vai se guiar por onde está te dando mais dinheiro. Eu acho que o dinheiro é só um meio de sobrevivência, né? É um meio de vida. Faça o que você gosta, faça o que te dê prazer, faça aquilo que você acha que é certo. Vai vir algum tipo de remuneração em cima do que você está fazendo, desde que seja o suficiente para você ter uma vida confortável, não almeje mais do que isso, né? Acho que o grande problema do capitalismo é esse, a pessoa quer acumular cada vez mais sem precisar. Né? Para que um Elon Musk tem 500 bilhões de dólares? Vai passar 50 gerações, se ele ficasse vivo, ele não ia conseguir gastar. Então, você está drenando o recurso da maioria da população que precisa daquilo muito mais do que você. Né? Então, não almeje ter mais dinheiro do que você precisa só para ter uma vida confortável. E aí na filosofia, então, você aprendeu essa questão de lidar com as perdas, vamos dizer assim, quer dizer, aí, bom, na verdade, estimulou a voltar ao tema da prisão. Você perdeu muitas amizades, muitas pessoas que você achava que eram amigos, ou então você descobriu que não eram seus amigos, quer dizer, o que aconteceu nesse período? Se descobre, né? Assim, digamos assim, as cortinas caem, né? Você, como diz o Caem todas as máscaras. Caem né? todas as máscaras, né? Então, eu lembro no dia que eu estava em casa, que eu estava sendo preso ali, a minha preocupação era com meus sócios, né? Com a minha empresa, que obviamente ia ter algum tipo de reflexo nesse negócio. Então, já comecei a me preocupar, já tentei ligar, meus advogados tentaram ligar, e nesse momento já me mostrou exatamente qual era a situação. Não quiseram atender meu advogado. Depois que eu estava preso, eu tinha retirado da empresa, fui cortada, não atenderam a minha esposa e o pior, não deixaram a minha defesa acessar os e-mails da empresa para pegar as comunicações, os documentos necessários que seria para a minha defesa. Então ali, digamos assim, caiu essa máscara, né? Ali primeiro não tem nenhum amigo, pelo jeito nem sócio é mais, porque do jeito que eles coordenaram o negócio nem sócio é mais, nunca mais falaram comigo e simplesmente perdi um negócio, né? Até porque a operação teve 2 fases. Na primeira, até para blindar a empresa, eu saí do contrato social da empresa, porque a gente já sabia que poderia respingar, né? E aí, obviamente, como eu tinha saído do contrato social, eu fiquei assim depois, né? Mas não atender a minha esposa, entendeu? Não mandar um recado, tá precisando de alguma coisa, né? Ou não perguntar, a gente tinha amigos em comum, como é que o cara tá, nada, nenhum tipo de comunicação. Então, ali para mim foi e meus sócios sempre me chamaram de mestre, professor, porque eles eram meninos novos, né? Quando a gente abriu a sociedade, a intenção era justamente usar a minha experiência para alavancar os negócios da empresa. Então era professor, mestre, não sei o que, de repente acabou, você vê, pô, o que eu falo assim, a gente constrói ao longo de uma carreira profissional uma persona, né? Você tem lá a sua persona. Então ninguém gostava de mim, as pessoas gostavam dessa persona que eu criei, né? Desse personagem. Aí outra coisa que você falou nas entrevistas que é muito interessante, que, por exemplo, no presídio você descobriu virtude em lugares assim, quer dizer, improváveis, né? Que você descobriu muita gente boa que, por acaso, por uma razão qualquer, tinha cometido um crime, um delito, mas que na convivência se mostraram extremamente humanos com você, né? Na prisão, assim, até por uma questão de sobrevivência, eu sempre tive muitas habilidades, assim, até pela minha carreira profissional, habilidades de negociação, de ler cenários, né? De ler comportamentos, ler pessoas. E quando eu cheguei na prisão, todo mundo deve imaginar, a sua preocupação é ficar vivo, né? Sobreviver. Mas eu nunca tive essa intenção de ler as pessoas para aproveitar, sabe? Eu sempre tive realmente para ter boas relações. E aí, dentro da prisão, o que eu consegui foi isso, fazer uma leitura do ambiente das pessoas, né? Do que cada um pensava, o que afetava ou não cada um, e consegui usar essas minhas habilidades para que eu estabelecesse uma convivência melhor, não só para mim, mas para todo mundo, né? E o que eu notei, assim, que todo mundo gostou desse novo ambiente depois que eu cheguei, né? Porque sempre tem muita rivalidade. Na nossa cela tinha 7 pessoas, né?
Então tinha todo tipo de crime ali dentro. E aí tem sempre o líder da cela, tem o cara que almeja ser o líder, tem toda essa confusão que geralmente você vê em filme, né? E eu conseguia navegar entre todos eles e estabelecer uma convivência boa entre outros. E a minha objetivo era sempre assim, que as pessoas tivessem mais compaixão uma pelas outras. Então, eu não lembro se eu já contei esse detalhe, mas tinha um rapaz lá, era muito novo, 23 anos, tinha uns 2 metros. E ele nem deveria estar lá, deveria estar no hospital psiquiátrico pelo crime que ele cometeu, né? Que era um crime que ficou famoso na cidade. Tanto que na prisão todo mundo tinha medo dele. Quando saía no banho de sol, assim, todo mundo tinha medo. E na cela todo mundo isolava ele, não deixava ele comer junto, sabe? E eu, assim, sinceramente, eu ficava com pena dele. Apesar do histórico e tal, eu tentava olhar o lado bom da pessoa, né? E ele, na verdade, ele era uma criança. Um menino de 23 anos, cometeu um crime absurdo. Ele tinha problemas psicológicos, né? Foi um surto psicótico que ele teve. Mas ali, no dia a dia, vendo, para mim era uma pessoa normal, era uma criança. Eu tinha filhos nessa idade, né? E eu sentia muita pena, assim, muita compaixão. Principalmente na hora da refeição. Que o líder da cela não deixava ele comer junto. Ele só comia se sobrasse. E aquilo me tocava de um jeito assim muito... Tanto que quando eu dava um pouquinho da minha comida para ele e tal. E aí eu convenci o líder a incluir ele no grupo. Mas convencido, não foi enganando, mas foi fazendo uma análise racional. Eu falei, você acha que isolar ele é uma boa estratégia, já que todo mundo tem medo dele? Né? Isso valeria tem que dar esse conselho para o Trump em relação à China. Né? Quer dizer, você isolar ele... Você vai isolar, você vai conter? Não, vamos... A tendência é ele, em algum momento, explodir, estourar, se revoltar com a situação. Não é melhor a gente incluir ele aqui? Isso valeria hoje talvez mais para a Rússia, né? Quer dizer, porque a estratégia dos Estados do Império com a Rússia, não, vamos lá conter a Rússia e tal, botar várias bases ao redor, quer dizer, uma hora a Rússia vai ficar, uma hora o urso vai se levantar, né? Talvez, né? Como a gente está vendo aí no quadro internacional. Mas, como eu quero voltar ao seguinte, quer dizer, aí você saiu da prisão, ficou um tempo traumatizado, estudou e tal, e você abriu o canal no YouTube, que é um canal muito bem sucedido, tem 500 mil inscritos, tem vários cursos e tal, e você voltou a ser um cara, vamos dizer assim, bem sucedido economicamente, né? Não sei se você ainda tem processos judiciais e tal, e requisitado, você está participando do debate público, né? Você hoje, quando qualifica o teu sucesso atual em relação ao teu sucesso passado, como é que você diferencia? Eu diferencio que hoje eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu tenho muito mais prazer, não tenho, de repente, essa persona profissional, né? Eu tento ser eu mesmo. Mas tem uma outra, né? Tem uma outra personagem, né? Quer dizer, um youtuber ele vira um personagem e tal. Mas eu acho que eu fiquei mais feliz quando eu mudei, sabe? Porque o início do meu canal, obviamente, você tem toda uma carga histórica aí. O início do meu canal era muito técnico, eu falava muito sobre finanças, sobre avaliação de empresas, sobre mercado financeiro. Tanto que o perfil dos meus seguidores foi mudando, né? Da pandemia para cá, assim, eu mudei completamente, né? Mudei completamente. E eu acho que hoje eu estou mais leve, sou mais feliz, porque hoje, de repente, eu estou conseguindo ser eu mesmo, né? Até a pandemia, o meu canal ainda era o personagem do professor Kobori, ensinando finanças, ensinando investimentos, falando de economia, mas tudo muito técnico, entendeu? Sem muitos reflexos na E agora você está mais à vontade para debater, vamos dizer assim, a geopolítica, o mundo, o sistema político, enfim. Quando eu faço as minhas críticas os especialistas em redes sociais falam, você não devia ter feito isso, não pode fazer isso, você vai afastar. Cara, sou eu, vou falar o que eu penso, né? Eu não quero que o Leonardo seja um investidor melhor e fique mais rico. Não é isso que eu quero. Eu quero que o Leonardo escute, de repente desperte alguma crítica. E é engraçado, a entrevista do Market Makers é muito boa, né? Mas eles estavam assim, poxa, mas será que a gente traz um cara que, porra, não vai ser liberal, porque todo mundo é obrigado a ser liberal nesse mundo, né? Você conhece, quer dizer, muitos ricos, milionários, bilionários, eu conheço muita gente rica também. E tem muito assim, quer dizer, para ser justo, né, tem muitos bilionários que são preparados, inteligentes, tem milionários também. Mas uma coisa que me espanta às vezes, quer dizer, em certos setores da classe dominante brasileira, uma falta de cultura total, né? Eles desconhecem o mundo, né? Eles não sabem o que está acontecendo no mundo. Eu tenho feito essa análise, porque no meu ciclo de amizades ou... Assim, a maioria é de extrema direita. Eu fico impressionado. Eram pessoas que eu falava assim, eu achava que esse cara era inteligente, né? E aí eu chego a essa conclusão sua, né? Formação não é cultura, né? Tem muita gente bem formada, mas sem cultura nenhuma, né?
A pessoa não é uma pessoa culta, uma pessoa que tem um pensamento crítico, que busca. Talvez eu tenha sido assim, não nesse extremo, mas talvez enquanto eu estivesse no mercado financeiro eu também tivesse isso nas questões profissionais. Eu vou estudar só isso. O que me ajuda aqui nas teorias que eu estou defendendo para ganhar dinheiro? É o Milton Friedman, então eu vou ler outro livro do Milton Friedman, entendeu? Isso aqui então é isso. E agora que eu consigo ter primeiro mais tempo, depois que aconteceu comigo, uma coisa que eu ganhei foi muito tempo, né? Eu até brincava na prisão, que a gente jogava ali, às vezes, que eu levei o War, né? Eles deixavam entrar alguns jogos, eu pedi pra minha esposa levar o War, que na prisão você jogava o War. Na prisão você só joga dominó, né? Assim, nunca vi os caras craque dominó, que é o preso, né? Então aí eu tava enjoado de jogar dominó, e minha esposa levou, eu ensinei a jogar War, eles viciaram no War e tal, só que o War é um jogo que demora, né? Tem jogo de War que demora um dia, né? E aí eu brincava que em determinado tempo vinha preso e falava, não, você demora demais, né? Aí eu brincava, falei, não, você deve estar cheio de compromisso. Você deve estar cheio de compromisso. E sobre essa questão do tempo, é interessante, né? Você tem a sensação de que, por exemplo, os ricos, os milionários, os investidores, esse pessoal do mercado, eles estão sempre tentando fugir do tempo? Do tipo assim, quer dizer, num ciclo perpétuo de acumulação para ter pouco tempo assim para se auto-observar, para fazer outras coisas? O que eu tenho pensado sempre é para não sentir culpa. Uhum. Eu acho que o rico, mesmo rico, está sempre atrás de acumular e não quer ter pensamento crítico, não quer ver, porque eu acho que eles têm medo de sentir culpa quando ele fizer uma autocrítica, sabe? Principalmente para quem está no mercado financeiro, né? Você corre muito atrás de dinheiro o tempo todo e você evita ter tempo para se autocriticar, sabe? Você evita ter tempo para não sentir culpa. É um processo de defesa. Porque quer dizer, o trabalho vira um álibi, na verdade. Vira um álibi. Você evita ver pobre, você evita ver pobreza. Né? Uma coisa que, graças a Deus, eu nunca tive, mas quando eu andava na rua aqui pela Faria Lima, quando você vê um pedinte ou vê alguém revirando um lixo e tal, você pode notar que eles não olham. Uhum. Eles passam como se não tivesse visto, né? Eles evitam olhar para não ver esse contraste de, pô, eu estou indo ali fazer uma refeição, gastar 200, 300 reais, o cara está ali pegando um resto de comida no lixo, né? Então, eu acho que é um mecanismo de proteção, né? E o que eu tenho tentado fazer, assim, até porque esse lado ainda me escuta muito, né? É a origem dos meus seguidores ainda me escuta muito. O que eu tenho tentado fazer é tentar despertar isso, sabe? Você acha que tem sido bem sucedido nisso? Léo, ou você está sendo abandonado? Falei, ih, o cara virou comunista. Léo, meu filho falou uma coisa interessante, porque quando me chamaram para o Market Makers, meu filho é do mercado financeiro, tem 2 filhos que estão na Faria Lima. E meu filho falou, esse é o podcast da Faria Lima. Uhum. É o podcast que o Faria Limer lá escuta, né? E eu fiquei naquela, eu vou, tal. E aí eu me surpreendi, porque até quando eu aceitei, o pessoal, antes da minha entrevista, me ligou e falou assim, você está preparado? Porque o pessoal vai te xingar, vai ter hater, você está psicologicamente preparado? Eu falei, não, eu sei os riscos, eu vou. Tanto que lá eles falaram, é o primeiro cara que a gente chama que não é um cara do liberal que defende o mercado, você é um primeiro crítico, né? E aí, na verdade, eu já fui esperando, assim, 90% vai me xingar, comunista, esquerdista, petista, vai me xingar tudo quanto é coisa, você execrado. E quando você olha nos comentários do vídeo, primeiro que já está chegando no... bombou, né? No top 1 lá dos episódios dele mais visto, né? E os comentários é o inverso, tem 90% me elogiando, né? É porque eu acho que ele furou a bolha do Market Makers. E aí meu filho fez essa reflexão, falou, tá vendo, pai, você achou que na Faria Lima só tem ultradireita? Você vê que tem pessoas aqui que também têm um pensamento mas está preso no sistema. Está preso no sistema. Na verdade, todo mundo vive preso num sistema, né? Então isso me... E minha esposa já me falava isso. Porque eu evitava ir, sabe, ser convidado assim para entrevista. Eu sempre evitei, até talvez por causa desse trauma, né? E minha esposa sempre falava, não, você tem que ir porque as pessoas te ouvem. Mas então, os 2 lados te ouvem, né? Já que hoje você é um cara mais livre, vamos dizer assim, que você está vivendo aí dos teus vídeos, dos cursos e tal, hoje você se definiria como um socialista? Sim. Um social-democrata? Como é que você se define? Eu, intelectualmente falando, eu me definiria um socialista. O que eu tenho tentado falar e analisar, como seria essa transição, sabe? Eu costumo dizer assim, existem 3 formas de você fazer essa transição. Uma é conscientemente,
as pessoas chegarem à consciência que o modelo capitalista tem suas contradições e ele precisa ser superado, né? O outro é por medo, as pessoas mudam porque tem medo, e outro é pela força, que é o que se chama revolução, né? Eu estou nessa fase de tentar mudar pela consciência, né? As pessoas têm que se conscientizar que esse é um modelo inviável, né? Assim, eu costumo brincar, os caras é bom, mas tá bom e está dando certo para quem? Para 1% da população. Tem 90% que está à margem disso. Eu faço essa reflexão também, né? Porque eu sou empresário, né? Eu, embora tenha um veículo progressista, eu sou empresário. Então eu sou o dono dos meios de produção, né? Para falar a verdade. Quer dizer, embora tenha gente que diga, não, você não é dono dos meios de produção porque você é um empregado do YouTube, né? Tem essa leitura também. Mas eu falo assim, olha, eu seria muito mais feliz se eu fosse o editor de economia da comunicação pública brasileira, se a comunicação pública brasileira tivesse o papel, vamos dizer assim, dominante no nosso sistema, do que propriamente o cara que tem que correr atrás de um patrocínio aqui, de um patrocínio acolá, de uma assinatura disso, daquilo, que a gente tem que ficar com um monte de prato rodando, né? Para ir pagando as contas, né? Então, é óbvio que eu não posso reclamar, quer dizer, a minha situação é uma situação privilegiada. Mas, assim, vou te falar, não é um modelo de sociedade ideal, né? E talvez a China tenha muito a nos ensinar, né? Do que poderia ser essa transição, né? Acho que o modelo chinês tem que ser bem estudado, não só sob o ponto de vista econômico, mas como a cultura deles está permitindo essa ascensão. Porque aquilo que eu te falei, né, o criou o problema dos Estados Unidos foi justamente isso, né? Eles são extremamente ricos, a maior potência econômica do mundo, pelo menos quando você está olhando sob o padrão dólar, né? Só que eles criaram e concentraram a renda na fronteira tecnológica. E quem ficou ali para trás, né, que é a indústria mais low-tech e até a medium-tech, está ficando para trás e eles não estão distribuindo essa riqueza. Eles poderiam distribuir essa riqueza. O problema deles é interno. O que a China está fazendo é outra coisa, né? Isso está bem explicado, até com bastante arcabouço teórico, no livro do professor Elias Jabbour, né? A China, o socialismo do século XXI. O que a China faz eles têm um setor altamente produtivo na fronteira tecnológica que gera muito retorno econômico para o país e eles pegam a parte disso para financiar o que eles chamam do setor improdutivo, né? O setor produtivo é aquele que provê segurança, provê saúde, provê educação, provê empregos de baixa qualificação, que não necessariamente vão dar retorno. Ou seja, quer dizer, é o que não seria, na verdade, viável pela lógica do mercado. Exatamente, não é viável. Pela lógica do mercado não funcionaria, mas eles usam a lógica do mercado, daquilo que eles conseguem extrair muito retorno, para financiar aquilo que naturalmente não vai dar retorno, né? Infraestrutura de alta qualidade, enfim, tudo isso que a gente vê hoje em dia por lá. Você acha, bom, você tem uma ascendência oriental, né? O fato de ser oriental facilita essa compreensão, por exemplo? Quer dizer, o indivíduo ocidental tem uma visão muito equivocada do que é o indivíduo na sociedade, do que é o coletivo? Sim. A grande diferença dessa visão enviesada que o Ocidente tem do Oriente é justamente o que você falou, é individualismo. Uhum. A gente dá muita importância para o individualismo e para a liberdade, seja lá o que for liberdade aqui. E no Oriente, até por minha origem japonesa, por ter morado no Japão um tempo e por ter estudado agora esse modelo chinês, eles não têm essa visão individualista, eles têm a visão do coletivo, né? Quando eu trabalhei no Japão, e até ter sido criado, ter sido brasileiro, né, com essa visão ocidental, muitas coisas eu achava absurdo, né? Para eles lá é primeiro o coletivo. Eles não têm a parte individual. Eu fui 3 vezes para o Japão, me chamou muito a atenção, viajando lá pelo trem-bala, né? Você via muitas casas, sabe? Se tivesse qualquer espaço livre, era plantação de arroz, quer dizer, era a segurança alimentar da sociedade. Sim. Não tem, assim, essa hipótese de alguém pensar, não, eu vou ter uma casa com uma piscina, uma quadra de tênis, uma coisa privada. Se for para usar alguma coisa desse tipo de lazer, é bem público, não é bem individual. Sim. Né? Ainda mais você imagina um país de 130 milhões de pessoas, uma ilha, né? Quer dizer, então, claramente, você percebe isso. A sensação que dá é que você está numa sociedade de formigas ou de abelhas, né? Eles têm muito essa visão coletiva, de primeiro o coletivo, depois o individual, né? Tem uma passagem engraçada que eu, depois, em 2015, voltei com toda a minha família, meus 5 filhos e minha esposa para o Japão. Para o Japão. E eu tenho um irmão que mora lá há muito tempo, né? Ele já praticamente japonês, casou com uma japonesa, tem filhos japoneses. E lá é tudo muito prático, né? Então você tem muitas essas, que aqui em São Paulo tem bastante, em outras cidades do Brasil não tem, que é essas lavanderias, não é comunitária, porque não é de graça, mas
Você vai lá, põe sua roupa, ele lava e tal. No Japão isso sempre foi muito comum. E aí a gente ia sair para fazer um passeio, passamos, imagina, uma família, 7 pessoas, um monte de roupa, levamos, botamos, ocupamos quase todas as máquinas dessa lavanderia, botamos. Aí meu irmão falou, não precisa esperar, você põe para lavar lá e à noite a gente passa, volta para você e passa e pega. Né? Já achou estranho, né? Vou largar a roupa lá? Não, pode ficar tranquilo, no Japão não tem esse problema. Minha esposa, principalmente meus filhos, não estão acostumados, né? E aí colocamos lá e fomos passear e voltamos. Quando nós voltamos, estava tudo dobradinho, em cima da bancada, separado. Aí minha esposa se espantou, mas o que aconteceu, né? Veio uma senhora lá, tirou a roupa da lavanderia, botou na secadora. Depois que secou, ela tirou e dobrou tudo. Aí minha esposa perguntou pro meu irmão como que isso era possível. E por que ela fez isso? Por que ela faz isso? Ela falou, não, porque ela não faz nada, ela não trabalha. Para ela é uma terapia ela vir. Ser útil, né? E ela faz porque ela quer ser útil. Ela falou, se alguém deixou aqui e não está aqui para pegar, é porque quando ela pegar, ela vai querer, gostaria que estivesse pronto. E provavelmente porque ela não tem tempo. Como eu tenho tempo sobrando, eu vou e faço. Né? Então é uma coisa que no Oriente você vê muito, esse espírito coletivo. Eu não te conheço, mas eu vou te ajudar. Aconteceu comigo no trem, né? Eu tava com uma mala muito grande e aí já tinham botado lá, tinha um bagageiro e tal. Falei, pô, não tem onde botar minha mala e tal, não sei o quê. 2 chineses levantaram lá, tiraram as malas, botaram para abrir espaço para mim, sem que eu pedisse, né? Então são coisas assim que você fala, eles estão pensando no todo, né? Porque eu tava ali, como é que eu faço, né? Não sabia falar. Tudo isso acontece. Cobori, assim, olha, é muito interessante esse nosso papo, isso que você colocou, e aí eu quero te fazer uma pergunta final, né? O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi um processo muito louco, né? O Brasil passou, se a gente olhar a história brasileira, desde a redemocratização, e você viveu esse período, né? Bom, você falou até que no almoço você falou que você foi para o Japão por causa do confisco do Collor, mas depois teve Plano Real, estabilização, governo Lula, governo Dilma, parecia que estava tudo caminhando muito bem e de repente um choque político, as pessoas começam a se odiar, vira uma polarização tremenda na sociedade. E na minha interpretação, esse processo de divisão social foi um projeto geopolítico de fora para dentro, para fraturar a sociedade brasileira. Você vê o Brasil em algum momento se harmonizando, caminhando num sentido de progresso, desenvolvimento, até porque na Ásia, vamos dizer assim, um conceito central, né? Quer dizer, eles detestam o caos, né? Eles buscam essa ideia de harmonia. Aliás, um dos lemas do Deng Xiaoping, o lema é paz e desenvolvimento. Você acha que o Brasil vai encontrar paz para encontrar o desenvolvimento? É preciso, né? O contrário disso é a destruição. Uma coisa que eu tenho até batido, e por isso sempre que eu estou conversando eu gosto de citar livros, esse tipo de coisa, que eu acho que a gente está lendo muito pouco. Assim, a tecnologia tá nos levando para esse buraco, é a minha visão, tá? Esse domínio que as big techs têm, que as redes sociais têm, de influenciar o pensamento das pessoas, né? De tornar as pessoas acomodadas, porque hoje ninguém quer mais ler um livro, né? Você acha que assistir um vídeo de 3 minutos, receber um videozinho no WhatsApp, você já formou sua opinião, você já se acha entendido do assunto. E essas ferramentas, e a gente tem vários estudos que já foram feitos aí, Steve Bannon, Olavo de Carvalho, que eles utilizaram essas ferramentas, utilizam as ferramentas para radicalizar as pessoas, justamente por isso que você falou, um projeto de ruptura, um projeto geopolítico da extrema-direita no mundo inteiro para gerar essa ruptura e ter essa dominação, né, sobre o pensamento das pessoas. Então, tirando o lado bom da tecnologia que a gente está comentando, né, isso obviamente ajuda muito na evolução da humanidade, mas a inteligência artificial e toda essa tecnologia tem esse lado ruim de que as pessoas que têm esse tipo de projeto estão utilizando. Eu costumo brincar assim, eu não uso inteligência artificial, nunca usei. Eu ainda sou a favor da inteligência natural, né? Eu acho até porque te dá muito mais prazer, né? Você sentir intelectualmente vivo, lendo um livro, tentando chegar nas suas conclusões próprias, do que ficar pegando as coisas tudo pronto. Mas existe esse projeto que está radicalizando as pessoas e a utilização da tecnologia está sendo feita para isso. Talvez isso explique o sucesso da China, né? O que eles acham que é uma ditadura e censura, se não deixar as Big Tech entrar. Eles têm as deles, né? Eles têm as Big Techs deles. Só que isso aí é o soft power, né? Uhum. Que os americanos utilizam para influenciar as outras culturas. E a China não deixou que isso fosse feito com ela. Está errado. Quem somos nós para achar que eles estão errados? Está dando certo para eles.
As redes sociais lá, obviamente que são as deles, mas eles não deixam que as redes sociais americanas influenciem. É que vira instrumento de divisão social, né? Exatamente. Mas você enxerga um Brasil desenvolvido assim, quer dizer, no médio prazo, sei lá, 2050, você vê que o Brasil como país de renda alta, ou longe disso ainda? A gente não tem um plano, né? Se a gente tiver um plano de desenvolvimento, um plano de nação, assim como a China teve 50 anos atrás, eles tinham um plano de crescimento. E continuidade, né? E continuidade. Se a gente tiver um plano, sim, eu imagino o Brasil, mas o que desanima é que a gente não tem. A gente meio que está enxugando gelo, né? A gente faz as coisas para estar vivo no ano que vem, faz as coisas para estar vivo no ano que vem. E a gente está muito nessa turbulência. Esse projeto que você falou de ruptura política serve para isso, né? Você não tem um plano de longo prazo. Você aceita o plano dos outros, que é o que o Brasil faz desde sempre, né? A gente aceita os planos dos Estados Unidos. A gente é extremamente influenciado pelo capitalismo americano e a gente virou o quintal deles, né? Acho que até amanhã me convidaram para ir numa homenagem ao professor Paulo Nogueira Batista Júnior. 70 anos, exatamente, amanhã. Lá na GV, eu vou passar por lá, que tem um livro dele que eu gosto muito, que chama O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Amanhã que vai ser hoje, tá? Porque essa entrevista vai ser exibida sexta-feira, então a gente está gravando quinta, mas é sexta. O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Então, esse livro dele diz muito sobre isso, né? A gente sempre foi o quintal dos americanos. A gente precisa ter um plano de a gente não ser quintal de ninguém. É isso aí. Ser o Brasil. Agradeço muito ao Cobori, né? Só para mostrar mais uma vez aqui, autor desse livro Análise Fundamentalista, a fábula do Estado da ilha, né? Como a economia e os mercados funcionam. Então tá aí a recomendação. E o canal se chama José Cobori. Cobori, obrigado e até a próxima oportunidade. Léo, muito bom falar com você. Prazer imenso. Prazer imenso. É isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima.